Paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus por Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Senhor e Salvador de nossas vidas, amém? Nós vamos falar aqui sobre um exemplo de amor. O maior exemplo de amor é de Deus, é do Criador, né, para com a humanidade. Quando o Senhor entregou seu único filho, seu filho unigênito, Jesus Cristo, para pagar pelos pecados dos que creem nele, pelos nossos pecados. Quando o Senhor criou os céus e a terra, criou o homem e a mulher, aquele paraíso perfeito, o Senhor não criou robôs, Ele nos deu livre-arbítrio para fazermos as nossas escolhas. E aí, os nossos pais pecaram. A desobediência fez com que o pecado entrasse no mundo. E aí, com o pecado, a morte, porque o salário do pecado é a morte. Quando os nossos pais pecaram, porque ali Adão estava representando a humanidade. Em Adão nós morremos, mas em Cristo Jesus nós temos vida. Glória a Deus, aleluias. Quando nossos pais pecaram, teve a separação entre Deus, o homem e o mundo que nos criou. Quando Jesus veio, ele rasga o véu. Nós somos reconciliados com o Criador novamente. A Bíblia fala que todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus, mas reconciliados gratuitamente mediante a fé em Jesus Cristo. O maior exemplo de amor que nós temos é de Deus para conosco, por meio de Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus, Ele é o Deus eterno, de eternidade, Ele é o Senhor. O amor de Deus é tão grande. A Bíblia fala que antes da criação do mundo, antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus foi entregue. O nosso Deus que é onipresente, onisciente, onipotente, que sabe todas as coisas, ele sabia que o ser humano, que nós, em algum momento nós iríamos falhar, nós iríamos pecar, porque somos humanos. E sabendo todas as coisas, ele já entregou o sacrifício perfeito para nos salvar, que é Jesus. Antes da criação do mundo, o Cordeiro de Deus foi entregue. Em João 3,16 está escrito: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em João 14,6 está escrito: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai, a não ser por mim. Jesus nos fala lá em João 14,15: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Em João 14,21 está escrito: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Amém, glória a Deus, aleluias. Em João 14, 23, respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Glória a Deus, aleluias. O maior exemplo de amor é Jesus. Jesus, ele nos convida, nos chama, nos exorta também a ser esse exemplo de amor. O amor de Jesus é perfeito. Jesus é 100% homem, 100% Deus, o ser humano perfeito, sem pecado. Nós temos falhas, né? Nós somos mortais. Apesar das nossas falhas, de sermos pó, de sermos passageiros, peregrinos nessa terra, o Senhor nos chama a ser um exemplo de amor também. O nosso maior exemplo a ser seguido é Jesus Cristo. Jesus é o nosso mestre. Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele nos chama para que através de nossas vidas as pessoas vejam Jesus. Jesus é o Cristo. Nós somos cristãos, os pequenos cristos, que seguimos os passos do Senhor Jesus. Nós somos a Bíblia que o mundo lê, através das nossas vidas. É a Bíblia que o mundo vê, através de nossas vidas. A Bíblia nos convida
a sermos sacrifícios vivos para Deus. É a nossa vida que é um sacrifício para Deus. Não é somente aos domingos, na igreja, nos cultos, a paz do Senhor Jesus, e no culto eu ir embora, não. A nossa vida tem que ser um sacrifício vivo que agrada a Deus. Assim como Jesus, ele se entregou por nós. Jesus que deixou a sua glória, se esvaziou de si mesmo, se humilhou até o ponto de se tornar um de nós, seres humanos, ser humano perfeito, que morreu numa cruz, ressuscitou no terceiro dia, está à direita do Pai e voltará para buscar uma igreja lavada e remida pelo teu sangue. Jesus nos convida e nos exorta, nos chama para que nós também venhamos ser um exemplo de amor, um exemplo que ama, um exemplo que pratica a palavra dele. Jesus ele fala, aqueles que me amam são aqueles que me obedecem. Tiago nos exorta, Tiago nos fala claramente, não sejam apenas ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes, pois aqueles que ouvem a palavra de Deus e não colocam em prática, enganam a si mesmo. Nós temos que ser esse exemplo. E na Bíblia fala de algumas pessoas que foram exemplos. Lá em Jó, capítulo 1, versículo 1, está escrito: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. E Noé, Noé, não tem Noé, tem Noé na Bíblia, né? Não tem o livro de Noé. Noé, lá em Gênesis 6:9 também Noé, era um exemplo. Entre os homens, entre as pessoas da sua época, Noé também era um homem íntegro e justo. Abel, né, era um homem justo. Eu gosto também de Isabel e Zacarias. Lá em Lucas, Abel está em Hebreus 11:4. Né, que mesmo, né, Abel foi assassinado pelo seu irmão Caim, e mesmo morto, né, o Senhor continua dando testemunho de Abel. Abel era justo. Abel temia o Senhor, honrava o Senhor. Assim como Jó, como Noé, como Isabel e Zacarias, e tantos outros exemplos que nós temos na Bíblia de pessoas que honravam a Deus. E nós também temos outros exemplos também que não honravam a Deus, mas nós estamos falando hoje de pessoas que honravam a Deus. Isabel e Zacarias, eu amo esse trem. Lá em Lucas capítulo 1, versículos 5 ao 7, está escrito assim: no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Versículo 7. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Mesmo que ainda Isabel e Zacarias ainda não tinham filhos, Isabel era estéril e os dois eram de idade avançada. Eles honravam o Senhor, eles temiam o Senhor, eles respeitavam, tinham zelo pela palavra de Deus. A Bíblia fala que nem que eles eram irrepreensíveis diante do Senhor. Eles honravam o Senhor. Jesus ele fala que aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Né? Aí João 14:21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, Zacarias e Isabel eram uns exemplos também de pessoas íntegras naquela época. Depois o Senhor lhes concedeu o filho, João Batista, que preparou o caminho do Salvador, Jesus Cristo. Aqui tudo é passageiro nessa terra. Eu sei que nós, seres humanos, mortais, nós temos sonhos, nós temos objetivos. Só que a Bíblia fala em Jeremias 29:11 que é o Senhor que conhece os pensamentos que tem a nosso respeito. Jeremias 29:11 está escrito assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Plano de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Plano de dar esperança e um futuro. Muitas vezes nos frustramos, e muitas vezes não, né, gente? É 100% certo que nos frustramos porque
os nossos planos, nossos projetos, nossos sonhos está naquilo que o nosso coração almeja, mas não está alinhado com a vontade de Deus. Pois em Jó 42:2 está escrito: sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos planos do Senhor Jesus nas nossas vidas pode ser frustrado. O que pode e é frustrado são os nossos planos, que não estão alinhados com a vontade de Deus. Isabel e Zacarias, eles tinham um sonho. Eles tinham o sonho de ter uma criança, de serem pais. E mesmo que aquele sonho ainda não tinham ainda se realizado, eles provavelmente talvez ainda não tinham mais esperança de se, né, por causa da idade, da esterilidade de Isabel. Nós cristãos, nós não olhamos, nós não negamos, né, gente, a situação. Maior do que a situação, maior que os nossos problemas, as nossas lições, é Jesus Cristo. É o Senhor que tem todo o poder nas mãos dele, que fez, formou e firmou a terra. Que tem prazer que nós venhamos clamar a ele, né? Clame a mim e eu responder-te-ei, e de coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Mesmo que os sonhos de Isabel e Zacarias ainda não tinham sido realizados, talvez no coração deles, eles não tinham mais expectativa, eles amavam o Senhor. Assim tem que ser eu e você. A Bíblia nos ensina a amar a Deus acima de todas as coisas. Aqui somos passageiros e peregrinos. Dias bons, dias maus fazem parte da vida. Em algum momento a nossa vida pode mudar, de uma hora para outra. Dias bons, dias maus. Em todos eles o Senhor tem um propósito. Mesmo que talvez ali no coração deles, Zacarias e Isabel, pelo olhar humano, não tinha essa expectativa ainda, eles amavam o Senhor. Porque eles entendiam, e eu e você temos que entender que a nossa maior riqueza é a salvação que está em Cristo Jesus. O nosso bem maior é o Senhor. A Bíblia nos ensina a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nós temos que nos amar. Antes eu não me amava, mas hoje eu sou apaixonada com a minha vida. Glória a Deus, glória a Jesus pela minha vida. Amar a Deus acima de todas as coisas e nos amar. Amar o próximo como a nós mesmos, né? Então temos que nos amar primeiro, cuidar de nós primeiro. Para cuidar, a gente tem que estar bem, né? Tem que se cuidar para cuidar. E ali, Jó 42:2. Sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Os planos do Senhor Jesus não podem ser frustrados. O que se frustram são os nossos planos que não estão alinhados com a vontade de Deus para nossas vidas. Amém? E aqui, Zacarias e Isabel, mesmo que ainda não tinham realizado o sonho de serem pais, talvez eles não tinham essa expectativa ainda pela ótica humana, né? Talvez não tinham, mas eles entendiam, e nós temos que entender também, que amar a Deus acima de todas as coisas é o mandamento do Senhor. Ele é a nossa maior riqueza. E aqui fala que eles eram, né? Que eram descendentes de Arão, né? Porque para ser sacerdote tinha que ser para serem sacerdotes, tinham que ser a descendência de Arão. Aqui fala que Isabel também era descendente de Arão. Então eles eram os íntegros diante do Senhor. Eles obedeciam os preceitos, os mandamentos do Senhor de modo irrepreensível. Então eles amavam o Senhor, eles tinham zelo pelo Senhor. E eles foram e eram um exemplo a serem seguido. E assim temos que ser nós. Apesar das circunstâncias. Apesar ainda do sonho não ser realizado. Ainda das coisas acontecerem. Ainda de não estar como nós estamos. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amém? Amar a Jesus acima de todas as coisas. Pois o Senhor sabe, conhece os pensamentos que tem a nosso respeito. Ele que sabe o que tem para nós. Amém? E nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, somos embaixadores de Jesus na terra, ou seja, eu e você somos representantes do reino de Jesus nessa terra. Então nós temos que também ser esse exemplo de amor, um exemplo de amor a ser seguido pelas pessoas também. Né? Seguir os passos de Jesus. O apóstolo Paulo fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós temos que imitar Jesus Cristo. Ele é o nosso maior exemplo de amor. E nós também temos que ser
esse maior exemplo de amor, para as pessoas verem a Bíblia em nós. Amém? Assim como Isabel e Zacarias, que amavam o Senhor, tinham zelo pelos mandamentos do Senhor, mesmo que ainda não tinha realizado o sonho de ter filho. Depois de Jesus, o Senhor deu eles João Batista, que preparou o caminho do Salvador, Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, aleluias, que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, esteja sobre as nossas vidas no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, aleluias.